Como foi que a gente aceitou a ideia maluca de gastar a vida inteira correndo atrás de uma coisa que não dá para comer, não dá para vestir e nem serve de teto contra a chuva? Se você parar para pensar bem, o dinheiro é a maior ficção coletiva que a nossa espécie já inventou. E ela só funciona porque todo mundo combinou de acreditar na mesma coisa ao mesmo tempo. Hoje em dia, essa abstração ganhou uma força tão absurda que ela governa o nosso corpo à distância, através de sinais digitais. Sabe quando você está quase pegando no sono e resolve abrir o aplicativo do banco só para dar aquela espiada de rotina e o seu coração dá um pulo na hora? Pois é, esse é um sentimento que eu conheço bem. Se o número que aparece na tela do celular tá bonito, você se ajeita melhor no travesseiro, puxa a coberta e dorme em paz. Mas se o saldo caiu mais do que o esperado por causa de algum boleto surpresa, parece que o colchão fica duro num segundo e a mente já começa a fritar fazendo a conta para o dia seguinte. Essa nossa reação física e imediata a um monte de pixels brilhando numa tela revela como o nosso cérebro antigo lida com o mundo moderno. Na verdade, o ser humano é o único animal na Terra que desenvolveu a capacidade de acumular símbolos abstratos de valor. Por exemplo, um leão na savana não está nem aí para guardar uma coxa de zebra reserva para o inverno seguinte, porque a biologia dele foi desenhada só para lidar com a urgência e a fome do presente. Se o bicho tá com a barriga cheia, ele simplesmente deita na sombra e descansa sem carregar nenhuma crise existencial sobre o amanhã. Só que nós evoluímos de um jeito diferente e carregamos um medo ancestral da escassez que nos acompanha desde a época em que morávamos nas cavernas. Por causa desse instinto, a gente sente um conforto quando sabe que tem um dinheirinho sobrando no banco para qualquer imprevisto. É a nossa cabeça tentando criar um colchão invisível para amortecer a queda caso a realidade resolva dar um tombo na gente ali na próxima esquina. Nós transformamos o instinto primitivo de estocar comida para sobreviver ao inverno na pira moderna de acumular dígitos num servidor, que fica guardado em algum galpão gelado do outro lado do mundo. Mas para entender como essa engrenagem começou a rodar na nossa história, a gente precisa voltar para o momento exato em que a humanidade decidiu que precisava de um tradutor universal. Bem lá atrás, antes dos bancos ou das notas impressas, o comércio funcionava exclusivamente na base do escambo, que era a troca direta de mercadorias entre as pessoas. Se você passasse semanas trabalhando duro para colher um saco de trigo e tivesse precisando de um par de sapatos novos, a sua vida virava uma enorme confusão logística. Era necessário rodar a vila inteira atrás de um sapateiro que tivesse com fome de trigo bem naquele dia específico. Se nesse dia o cara tivesse com vontade de comer carne, aí já era, o trigo estragava e você ia continuar andando descalço no frio. A grande sacada da invenção da moeda foi justamente criar uma ponte de confiança abstrata que resolveu esse problema de uma vez por todas. O dinheiro virou um intermediário que permitiu que o trabalho do agricultor virasse um valor portátil guardado no bolso, que qualquer um aceitava na hora, mesmo que detestasse comer trigo. Com isso, a sociedade deu um passo crucial. A gente parou de depender da simpatia ou do apetite do vizinho e passou a confiar na estabilidade do objeto comercial. E o mais engraçado é que os símbolos que a gente usa para representar essa confiança mudam o tempo todo dependendo da época e do lugar. Teve um período ao longo da história que ser o cara mais rico e respeitado da região significava ter muitos sacos de sal estocados em casa. Em outras culturas antigas, o topo da cadeia social pertencia a quem conseguisse juntar a maior quantidade de conchas raras que eles encontravam em praias distantes. Se você olhar para os dias de hoje, vai perceber que os objetos mudaram, mas a nossa cabeça continua funcionando igualzinho. O status agora se camufla na forma de um carro com design importado ou o número de andares do prédio onde fica a sua cobertura. Nós fazemos isso porque a nossa biologia carrega uma necessidade profunda de se destacar no meio da manada. A comida serve para saciar a fome do estômago, mas esses símbolos servem para alimentar o ego e o desejo de ser respeitado dentro da tribo, principalmente a tribo dos que deram certo na vida. O dinheiro acabou virando a régua mais prática e visual que a nossa espécie inventou para medir o valor social de alguém sem que essa pessoa precise abrir a boca para explicar quem ela é. Apesar disso carregar um baita viés cognitivo, né?
É justamente por causa dessa régua invisível que dá aquela pontadinha clássica de inveja quando você vê um conhecido evoluindo financeiramente muito mais rápido que você. Quando alguém do seu círculo de amigos posta uma foto de uma conquista grande ou de uma viagem foda na internet, o seu cérebro não está apenas olhando a felicidade dele. Ele faz um cálculo automático de comparação em tempo real e recalcula a sua própria posição no ranking social da vida. Daí nasce aquele desconforto, aquela sensação esquisita de estar ficando para trás na corrida que a gente sente bater no peito, mas não confessa para ninguém nem sob tortura. E se você tirar uma tarde para dar uma caminhada pelo centro de qualquer cidade grande, vai notar que a arquitetura urbana inteira foi desenhada para cutucar esse sentimento de falta na gente. Os prédios espelhados que tocam o céu e as vitrines milimetricamente iluminadas estão o tempo inteiro empurrando novos desejos para a gente. Enquanto a gente passa andando pela calçada, é bombardeado por soluções incríveis para problemas que a gente nem sabia que existiam 2 minutos antes de cruzar aquela esquina. A vida moderna funciona como uma imensa máquina de fabricar necessidades artificiais para manter a engrenagem do consumo girando sem parar. O cansaço da nossa rotina de trabalho ganha uma cara totalmente diferente quando essa promessa de recompensa está garantida no final do mês. Aturar uma segunda-feira chata com a cobrança do chefe ou o trânsito parado fica bem mais suportável porque a expectativa da grana caindo muda a química do nosso humor. Só que quando o dinheiro finalmente entra na conta, às vezes vem aquele comportamento contraditório que quase todo mundo esconde por vergonha. O prazer de comprar algo que você não precisava nem um pouquinho. Pode ser um eletrônico novo que vai passar meses pegando poeira na gaveta ou uma roupa estilosa que vai morar esquecida no fundo do seu guarda-roupa. A alegria da compra costuma morrer no exato segundo em que a maquininha faz o bip e diz que o pagamento foi aprovado, revelando que a nossa busca nunca foi pelo objeto em si, mas pelo pequeno pico de dopamina na hora de fechar o negócio. Com isso, o dinheiro acabou se enfiando nas esferas mais íntimas e sagradas da nossa vida cotidiana. Por exemplo, ele senta com a gente na mesa de almoço do domingo em família e também dita a maioria das regras dos namoros e dos casamentos modernos. O bairro onde você escolhe morar, a qualidade da escola dos seus filhos e até o destino das próximas férias dependem diretamente de quanto o banco liberou de limite ou de quantas parcelas cabem no orçamento do mês. A gente não gosta de falar sobre isso por achar pouco romântico, mas manter as finanças minimamente organizadas virou uma das maiores demonstrações de afeto e cuidado que você pode oferecer para as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que você. Ao mesmo tempo, a gente caiu coletivamente na vontade de querer transformar cada segundo do nosso relógio numa fonte de lucro. A internet descobriu como transformar os nossos minutos de atenção numa grana preta para as grandes empresas de tecnologia, e nós começamos a aplicar a mesma lógica na nossa vida pessoal. Até os nossos hobbies mais simples, que antes serviam só para desligar a cabeça no fim de semana, hoje sofrem uma cobrança invisível. Por exemplo, se você faz um doce gostoso para os seus amigos ou tira uma foto bacana da paisagem, alguém logo faz um comentário de que você deveria vender isso ou abrir um negócio. Parece que a gente perdeu a autorização social para fazer as coisas só por diversão, e tudo precisa virar um projeto ou uma renda extra. Só que essa corrida infinita e sem pausas costuma cobrar um preço psicológico alto. E é por isso que tem tanta gente por aí que está com a vida totalmente ganha, com dinheiro suficiente para criar os netos com conforto, mas ainda assim não consegue parar de trabalhar 12 horas por dia, mesmo estando no limite do estresse. E essa galera continua correndo na esteira porque desaprendeu completamente o que significa a palavra muito. Pensando por esse lado, o que o dinheiro compra de verdade quando a gente deixa as sacolas de compras, os carros e os objetos de lado? Ele compra o espaço de sossego entre você e as tarefas que você detesta realizar no seu dia a dia. Ele compra o silêncio de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que os boletos essenciais do próximo mês já estão liquidados sem susto. No limite máximo da sua utilidade, o dinheiro compra a liberdade de você poder decidir o que vai fazer com suas próximas 24 horas de vida. Por isso, existe uma chance enorme de que gostar de dinheiro seja, no fundo, só uma vontade desesperada de ter controle sobre o nosso próprio destino. Num mundo tão bagunçado como o nosso, onde a gente não controla o clima, as doenças, a economia e muito menos a cabeça das outras pessoas, o dinheiro, apesar de ser imaginário, compra uma segurança abstrata para a gente. Nós juntamos recursos para tentar comprar um pouquinho de paz e de previsibilidade contra a incerteza natural do amanhã.
Mas a verdade mais bonita e assustadora é que o valor real nunca esteve no papel impresso ou nos dados armazenados do aplicativo do banco. Ele está guardado exclusivamente na importância que a gente decide dar para esse grande acordo coletivo todo santo dia. Amanhã cedo, a cidade vai acordar de novo e todo mundo vai sair de casa correndo atrás dos mesmos números. Cada um carregando seus próprios medos, vaidades escondidas e aquela velha esperança humana de encontrar um cantinho seguro para pisar. Se você sente que saiu daqui um pouco mais lúcido do que entrou, retribui essa troca clicando no like e se inscrevendo no canal. Assim você ajuda a gerar um pouco de segurança abstrata para esse projeto. Obrigado e até o próximo vídeo.